Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui à Central de Cursos do Brasil. Nesse nosso encontro eu quero falar com você a respeito das normas regulamentadoras. O que é segurança para você? A gente perguntou para 10 mil pessoas, o que é segurança para você? Eu quero que você sistematize esse quadro e compreenda essa questão. Eu tenho visto muitas pessoas dando meias respostas, respostas provisórias. E agora é a hora de fato para a gente deletar o que não presta. Vem cá, deixa esse trabalho comigo, se preserve, esqueça o seu caderno. Eu quero de maneira cirúrgica esclarecer essa questão, porque isso vai agregar valor ao seu conhecimento. Por isso, grude os seus olhinhos aqui. As normas regulamentadoras estão muito presentes na área da segurança do trabalho. São inúmeras NRs. Eu quero destacar aqui apenas algumas. A NR10, que trabalha com serviços e instalações elétricas, NR11, movimentação e circulação de cargas e mercadorias, NR13, caldeiras e vasos de pressão, NR33, espaço confinado, NR35, trabalho em altura. Ora, Rodrigo, essas normas, elas não são leis? Não, leis não são. Mas ela tem força obrigatória? Tem força obrigatória. Agora você me confundiu. Calma, eu te ajudo. Eu quero você vivo até o final do nosso encontro, mas para isso eu preciso que você internalize algumas questões primordiais, principais, para que você possa compreender o todo. Eu preciso que você resgate aquele conhecimento que você já tem da separação dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Eu sei que você sabe que lá no ensino médio você estudou a tripartição dos poderes, que o poder judiciário é o poder de dizer o direito, aquele poder que julga, que o poder legislativo é aquele que faz as leis, de onde vêm as nossas leis, e o poder executivo é aquele que administra. Sim, isso é denominado de maneira bem rasa, de maneira bem superficial, de poderes típicos. Mas isso é muito raso para quem quer crescer e se desenvolver profissionalmente. Essa é uma moldura básica. Por isso, acorde, eu vou te levar agora para um outro estágio. Nós sabemos que o poder legislativo, ele existe em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Em âmbito federal nós temos o Congresso Nacional e lá o sistema é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. É de lá que provém as leis federais. Em âmbitos estaduais nós temos as assembleias legislativas e em âmbito municipal nós temos as câmaras dos vereadores, de onde surgem as leis municipais. E já falei para você que norma regulamentadora lei não é, por isso não provém do poder legislativo. Mas já expliquei também que os poderes, eles têm as suas atividades típicas e as suas atividades atípicas. E para facilitar a sua compreensão e o seu entendimento, agora eu quero trazer alguns exemplos para que você compreenda essa questão. E para isso você precisa condensar que dentro das atividades atípicas do Poder Executivo existe a atribuição de julgar. Como assim, Rodrigo? Não é do Judiciário? Sim, mas o Judiciário, ele julga questões que são intrínsecas a ele, aquilo que dispõe em lei. Só que o Executivo, ele pode sim julgar em inúmeras outras situações. E quero aqui te trazer alguns exemplos. Muito provavelmente você já deve ter cometido alguma infração de trânsito e recorreu. Você recorreu para uma junta administrativa de recurso e quem julgou foi um órgão administrativo. E diferentemente não foi eventualmente se você é um agente público e cometeu uma infração administrativa, você pode eventualmente ser julgado inicialmente por uma esfera administrativa. Ou seja, são inúmeras, dezenas, uma centena de situações em que o Poder Executivo julga. Ora,
Quando nós tivemos a Dilma sendo julgada, ela foi julgada por quem? Foi pelo Poder Judiciário? Eu sei que você sabe que não foi. Ela foi julgada pelo próprio Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo também tem funções atípicas de julgar. E agora que você conseguiu compreender esse contexto, é necessário também sistematizar que o Poder Executivo também pode fazer leis, só que não recebe o nome de lei, porque lei provém do legislativo. E o atual cenário nacional está muito propício à compreensão dessa questão, já que estamos vendo muitos prefeitos emitir decreto, que é a forma deles o quê? Legislar. É claro que se discute aí o limite, o transbordo dessa competência. E dentro desse cenário eu preciso que você compreenda que o chefe do executivo, ele é a pessoa responsável por todas as pastas. Ele é responsável pela saúde, ele é responsável pela educação, ele é responsável pela cultura, dentre outras pastas que você também já sabe. Só que ele não consegue fazer isso de maneira isolada. Ele precisa nomear pessoas de sua confiança para exercer aquelas funções. E essa pessoa recebe o nome de secretário e ocupa um cargo dentro de uma secretaria específica. E isso acontece em âmbito municipal e também em âmbito estadual. Ocorre que em âmbito federal, esse cargo recebe o nome de ministro. É o órgão de ministério. Não vamos confundir o cargo de ministro da Saúde, ministro da Educação, com ministros do Supremo Tribunal Federal, que são juízes. E agora que você já sabe que os ministérios são órgãos do Poder Executivo Federal, esses órgãos têm competência normativa. Quando você normatiza algo, alguma coisa. Normatiza a lei, ou seja, regulamenta a lei. Que lei é essa então, Rodrigo? Ora, nós temos inúmeras leis que podem ser regulamentadas no que diz respeito à segurança do trabalho, tanto no tocante ao Código Civil, mas principalmente a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT não tem por objetivo esmiuçar como será realizada a atividade, então somente de maneira geral estabelecer as regras fundamentais, os direitos e os deveres dos empregados e dos empregadores. Por isso a própria lei confere ao próprio executivo a competência e a atribuição de regulamentar. É claro que não pode ir acima, não pode transbordar, mas regular, sim. E isso é feito através de um ato do Poder Executivo. Não estou aqui para discutir e para esclarecer a forma como isso é feito, mas tão somente para dizer que provém de um órgão do Executivo. E diferentemente não é da RDC 216, que trata das boas práticas da manipulação dos alimentos. Foi a Anvisa, um órgão do Ministério da Saúde, que regulamentou a questão, estabelecendo as regras, os procedimentos para evitar a contaminação alimentar. E isso aconteceu de igual maneira no Ministério do Trabalho. Eu sei que hoje é o Ministério da Economia, não quero entrar em detalhes dessas fusões, não é o momento, não é a ocasião. O momento aqui é tão somente para você entender que existem poderes típicos e poderes atípicos. E dentro dos poderes atípicos do Poder Executivo está sim aqueles de regulamentar questões. E os órgãos desse poder têm essa competência decorrente da própria lei ou decorrente da própria atividade indireta da sua função atípica. Isso não é vaidade acadêmica, são alguns conceitos perfunctórios que irão sim agregar no seu conhecimento e na sua formação.
Meu forte abraço e até o nosso próximo encontro!